Não viemos buscar, mas nós viemos essa noite oferecer ao Senhor os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos corações em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional que nós fazemos diante de Deus em todo o primeiro dia da semana, é o domingo. Então nós temos os aspectos judaicos, da mesma forma que os judeus, eles adoravam a Deus no sábado, através da matança dos animais, daquele culto sacrificando animais. Nós somos os animais. Os nossos corpos servem para sermos sacrifício vivo diante de Deus. Isso é um privilégio para cada um de nós, irmãos. Eu convido a todos de pés, em nome do Senhor, abramos-lhes as Escrituras na Epístola de São Paulo, mais uma vez, no capítulo 12, e hoje vamos tentar fechar aqui o capítulo, tá? 3 sessões, essa é a última sessão do capítulo 12, que é a parte ortoprática, que é a mais difícil. Parece ser mais fácil, mas é a mais difícil, vocês vão entenderem por quê. Romanos 12, dos versos 9 ao 21, São Paulo vai dizer assim, irmãos. Romanos 12. O amor seja sem fingimento. Aborrece-se com o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E quanto à honra, dando preferência uns aos outros. No que requer zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, constantes na oração. Compartilhai vossas necessidades com os santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-o, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende unanimidade de sentimentos entre vós, não com altivez de sentimentos, mas condescendo com os humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Não pagueis a ninguém mal por mal, e procurai as coisas boas diante dos homens. E se for possível, enquanto depender de vós, estai em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque ao fazeres isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vencei ao mal com o bem. Justo e eterno Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Que nós possamos sair do campo teológico e entrar também no campo prático, Senhor. Nos encoraja e nos fortalece a entender esta mensagem, Senhor, para que possamos praticá-la, Pai. Quebra o nosso ego, a nossa ignorância, o nosso eu, Senhor, para que possamos nos curvarmos diante da Tua palavra, Senhor. E só assim, ó Deus, somos os Teus servos. Porque se pagamos mal com mal, qual é a diferença, Senhor, de nós para com o mundo? E se nós não amarmos os nossos irmãos, como poderemos nos tornarmos uma igreja viva, santa e agradável diante de Ti, Senhor? Então eu te peço, Pai, nos ilumina com a Tua palavra, Deus. Coloca ela dentro dos nossos corações. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Não sei se os irmãos já leram esse capítulo todo, né? Não somente aquelas partes que é mais teológica. Aqui não é tanto teologia, aqui é mais prática. Porque Paulo sai do campo teológico e entra no campo prático, que cristianismo é prática, não é só teologia. Hoje tem uma diferença muito grande entre igreja
que tem uma teologia avançada. Nós temos a teologia avançada, irmãos. Isso aí é fato, consumado. Mas isso não é bom nesse aspecto, que só ficarmos na teologia, entre estudos, entre reflexões, debates, coisas desse nível. Isso não é legal para nós. O bom seria que tudo isso estivesse dentro do campo ortoprático, que é a ortopraxia da igreja. É nisso aqui que Paulo quer dizer, quando ele leva os versos 9 ao 21, que é o resultado daquilo que estudamos. É como se nós estivéssemos estudando a vida toda, e quando fosse no dia da prova, nós temos que ser aprovados, irmãos, porque aprendemos bem a teologia de Deus. E quando nós não praticamos a teologia na prática de Deus, é como se nós estudássemos e não compreendêssemos aquilo que Deus requer de nós. Isso é o que Paulo tenta dizer aqui, nesses versos do 9 ao 21. É nisso aqui que ele vai falar. Então aqui basicamente vai falar sobre o caráter da Epístola aos Romanos aqui, que é isso. É uma igreja que foi missionária, uma igreja que Paulo não plantou aquela igreja, ninguém sabe quem plantou a igreja de Roma, mas acreditamos que essa igreja de Roma ela tinha nascido entre uma mistagem entre judeus e gentios. Podemos dizer, muitos falam da questão do nascimento da igreja de Roma no dia de Pentecostes, onde a igreja pode ter nascido na pregação do apóstolo Pedro, e eles voltaram para Roma, já convertidos, e lá plantaram a igreja, e Paulo soube que essa igreja, ela estava tendo, não problemas feito a igreja de Coríntio, mas estava tendo muitas dificuldades de expressar a fé. Não estava em pecados a igreja, mas ela estava tendo muitas dificuldades em expressar a fé, como nos dias de hoje, irmãos. Veja, já faz mais de 2000 anos que Cristo veio, voltou, e a igreja hoje ainda tem dificuldades de compreender a mensagem dele. Então você vê que não era só os cristãos do primeiro século, hoje já passou milhares de séculos e a igreja ainda continua com dificuldades de mastigar as escrituras sagradas, irmãos. Então Paulo, aqui ele foi constituído como mentor das doutrinas de Cristo aos gentios. Paulo era doutor em teologia no aspecto de... Paulo não foi chamado para pregar para judeus, Paulo foi chamado para pregar para gentios. O contexto judaico, Pedro e os demais apóstolos infiltraram o evangelho dentro de Jerusalém. Mas Paulo, ele foi chamado para pregar para pessoas que não eram totalmente judaicas, mas pessoas que eram gentílicas. E Paulo foi especialista quando levou este evangelho para o restante do mundo. É por isso que o evangelho chegou até nós, santos, porque alguém saiu da zona de conforto, irmãos. O que tem de pessoas hoje precisando de ouvir o evangelho, mas os crentes fiéis não querem levar o evangelho, é brincadeira. Mas veja o que é que Paulo mostra aqui. Paulo mostra que é possível levar o evangelho para pessoas que estão perdidas. E o que tem de eleitos, irmãos, que estão em falsas igrejas, o que tem de eleitos que estão fora da igreja, e o que tem de eleitos que ainda não conhecem a verdade, está assim o mundo, mas precisam receberem estas verdades. Então Paulo aqui ele foi chamado para receber esse evangelho e difundir essas instruções para o mundo. Essas instruções são necessárias, santos, para a comunidade romana por diversas coisas. Por exemplo, aqui a igreja ela era composta de judeus e gentios, romanos, com divergências de usos e costumes. Os judeus diziam assim, houve uma conversão, boa conversão de judeus em Roma, porque vocês têm que entender o seguinte, quando houve as dispersações, judeus saindo, se espalhando para o restante do mundo, começou a judeus sair dentro de Jerusalém, esses judeus foram para Roma, Roma ela abriu as portas para os judeus, e eles começaram a viver agora fora de Jerusalém, mas só o problema dos judeus é o seguinte, eles têm uma identidade muito forte com relação às regras de fé. Os judeus, quando eles saíram de Jerusalém e foram para Roma, eles manteram o seu padrão ético. O que é o padrão ético? Na dieta e na liturgia. Eles não comem todo tipo de alimentos, eles não comem gorduras, eles não comem sangue. Então, certos tipos de alimentos que os romanos comiam, os judeus não comiam. Os judeus também tinham aquela velha prática da circuncisão. Alguns historiadores não cristãos dizem que aqueles judeus, mesmo depois de haverem sido convertidos, eles permaneciam nas suas práticas litúrgicas, fazendo circuncisão, mantendo o Shabat.
muitas coisas ainda estavam sendo feitas dentro da igreja, ainda com uma cosmovisão totalmente judaica. Por outro lado, os mesmos crentes, agora sendo gentios, não compartilhavam dessas práticas. Então, há possíveis discrepâncias dentro da igreja. Haveria poucos conflitos entre entendimento dos judeus com os gentios, talvez por causa dessas coisas também. Então Paulo começa a instruir que devemos amar uns aos outros, irmãos, dependentemente daquilo que nós temos, dependente daquilo que nós cremos, temos que amar a Cristo. Então Paulo, quando constrói a epístola, ele constrói com base nessas propriedades que ele fala aqui dos versos 9 até o versos 21. Então a comunidade deveria aprender qual é o padrão que eles deveriam compartilhar. Se vocês fizerem perguntas básicas para cristãos que estão na igreja maduros, talvez eles não consigam responder, porque tem a coisa básica da igreja, irmãos, que é necessário nós aprendermos. Quando um cristão que está velho na fé, mas ele continua nas coisas básicas, eles estão em pecados. Porque Paulo diz que esses rudimentos de Cristo inicial, se o crente antigo ele permanece nessas circunstâncias, se um crente antigo ele permanece nos rudimentos de Cristo, eles estão em pecados. O que é os rudimentos que Paulo fala? É as doutrinas básicas, as doutrinas elementares do cristianismo, que todo bebê tem que provar. Mas se eu não sou bebê e ainda estou me comportando como uma criança dentro do corpo de Cristo, aí Paulo disse, está em anátema, ou seja, estão em pecados diante de Deus, diante da situação que eles estão. Porque há um padrão que os crentes têm que evoluírem espiritualmente, irmãos, crescendo em Cristo, que é um conhecimento das coisas. Então a igreja não pode se comportar dessa forma. Aí Paulo começa a trazer aqui a coisa básica para os romanos. Isso aqui é instrução básica que eu vou dar hoje para vocês. Não é uma coisa pesada. Isso aqui é que todo cristão tem que saber dessas coisas. Mas eles vão aprender. Aí então Paulo coloca a situação dessas formas. Outra coisa que devemos nos atentar é sobre os romanos que viviam sendo hostilizados pelos judeus e pelos próprios romanos. Pelos judeus, por essas coisas que eu acabei de dizer. Porque o judeu não poderia comparar um judeu com um romano, como se estivessem na mesma prática. Então, os judeus faziam isso com os romanos. Por outro lado, os novos convertidos romanos também sofriam essa hostilização por parte dos próprios romanos. Porque sendo a cultura grega romana, porque Roma vivia entre aquele aspecto greco-romano, ou seja, os deuses romanos da época é os mesmos deuses gregos. O panteão de deuses gregos eram os mesmos romanos. Só que quando os romanos trouxeram os deuses gregos para Roma, eles mudaram os nomes, mas é os mesmos deuses, só com outros nomes. E aquela cultura pagã que era do mundo grego, agora está dentro de Roma. E uma delas eram as práticas sexuais. E quando havia conversões, o que é que acontecia com o romano? Os romanos eram perseguidos pelos próprios romanos, porque agora um novo convertido comecei a entender que eu não posso adorar a César, eu não posso ter várias mulheres ao mesmo tempo, eu não posso estar me curvando diante dessas estátuas. Então havia uma secularidade. A massa romana, quando via essas pessoas agora dizendo que Jesus é Deus, que eu não posso mais ter prostituição, eu não posso ter uma relação sexual aberta, eu não posso estar me curvando diante de estátuas. Então essas pessoas estão fora do padrão, como nós vemos hoje na sociedade. Um homem, quando tem uma mulher, ele é anormal, mas quando ele tem 2, 3 mulheres, ele é um homem normal, santos, porque é isso que a sociedade ensina para as pessoas. E essa mesma cosmovisão tinha em Roma. Essa deturpação sexual estava dentro de Roma. Então os crentes estavam sofrendo esse tipo de pressão que chamamos de hostilização. Então esses novos convertidos tinham que aprender a lidar com a nova vida que Cristo lhe concedeu, santos. Cristo mostra o padrão dentro das Escrituras, que nós devemos olhar para as Escrituras e ver o que é que Ele quer com relação a nós. Essa é a tônica dos versos 9 até o versos 21 que Paulo vai trazer. Então aqui é a diferença entre os verdadeiros cristãos e os falsos, entre os maduros e os meninos. Porque mesmo o crente não aceitando essas verdades, não quer dizer que ele é um falso crente.
porque talvez ele esteja em processo de maturação, ele vai amadurecer. Agora, quando ele não processa isso por muito tempo na igreja, ele é um rebelde. De fato, ele é um rebelde dentro da igreja, no corpo de Cristo. Ele não aceita a palavra de Deus como verdade, porque ele está colocando o princípio elementar dele, ele coloca os conceitos dele e os sentimentos dele acima de Deus, santos. O que é isso? É quando eu não aceito as Escrituras como verdade. Eu não vou praticar essas coisas. Aí Paulo vai começar a desconstruir isso daqui tudinho. É por isso que o cristianismo, ela é a única religião do mundo que é dessa natureza. Ela exalta a Deus e humilha o homem, meu irmão. Bota o homem no seu lugar. As outras religiões é o contrário. Ela exalta o próprio homem, mas não humilha o homem. Mas o cristianismo, ele tem esse poderio de fazer isso. Então aqui nós vamos dividir a mensagem em duas partes, que são a necessidade de os irmãos amarem uns aos outros, essa é a primeira tônica que Paulo mostra, e a segunda é a necessidade de amarmos os nossos inimigos, que é a pior de todas, irmãos. Essa é a pior de todas, que a igreja não quer aceitar, santos. Não quer aceitar. É isso que Paulo vai tentar mostrar aqui, que isto é cristianismo. Isso é cristianismo. É a diferença, irmãos. Lá no Antigo Testamento, o profeta diz assim: e vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Não é um traje, mas é a prática, irmãos. Não é a oratória, mas é o comportamento que faz a coisa diferente. A primeira parte fala dos versos 9, vamos ler até aqui o versos 12 ou 13. Amarmos uns aos outros, ou amar os nossos irmãos. O verso 9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Em algumas traduções vai estar dissimulação, que é a mesma coisa. Aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bom. Versos 10. Sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É a primeira instância que Paulo fala, santos, isso aqui. Porque a palavra ágape, dentro da língua grega, é a palavra que fala de amor. Mas esse amor aqui, ele é o ágape, meu filos, que não é o amor eros. O amor eros é um amor entre um marido e a esposa, que é o erótico, tá? Mas esse amor aqui, o ágape, ele é um amor totalmente de um irmão para com outro irmão. Isso é o amor que Paulo exige que os crentes entendam e pratiquem. Essa palavra grega aqui, irmãos, hipocrisia, ela é diferenciada dos nossos dicionários, da nossa etimologia aqui no português. No grego significa estar por trás de alguma coisa. Hipocrisia está por trás de alguma coisa. Ele nunca é uma pessoa real, ele é uma pessoa fictícia. O hipócrita aqui que Paulo quer tratar, ele não pode estar dentro da congregação, santos, porque se ele estiver dentro da congregação, ele acaba com a congregação. O hipócrita, ele não é transparente, não pode ser transparente, ele não é cristalizado. Ele sempre está ofuscado, porque ninguém nunca sabe o que ele vai dizer, ninguém nunca sabe o que ele pensa, e ninguém nunca sabe o que ele vai fazer de fato, porque ele é um hipócrita, santos. Então a palavra hipócrita, ela cai perfeitamente nesse contexto. Os irmãos que nasceram de novo não podem viver deliberadamente como hipócritas dentro da igreja, santos. Eles podem até, quando chegarem, ser hipócritas, mas eles não podem permanecer no estágio de hipocrisia no meio da igreja. Tem que ser transparente total com essas verdades. Eles devem serem claros e abertos uns com os outros. Naquele período que Paulo escreveu isso, na Grécia eles tinham uma cultura muito aberta e forte com relação à cultura. É feito aqui no Brasil. Lá mais do que aqui. E lá naquela época tinha vários teatros. Eu acredito que vocês já viram aqueles teatros gregos, que era feito um estádio, né? E que o palco é lá embaixo, é feito um estádio de futebol, a arquibancada vai subindo. E lá era aberto aqueles teatros. E lá eles se apresentavam bastante, lá eles eram atores, então era necessário
que eles praticassem ironia. Ironia é um termo grego que fala sobre essas coisas, que ele não é aquilo que ele é, santos. O ator, veja, nós temos uma cosmovisão totalmente deturpada da coisa. Mulheres e homens, mais mulheres que gostam de assistir novelas. Homens também assistem novelas, mas as mulheres são mais devotas a assistir novelas, principalmente essas novelas da Rede Globo. Você vê aqueles super galãs, aí a mulher, as pessoas quando olham para aquele homem ou para aquelas mulheres, as atrizes, elas se comportam de uma forma má e outros se comportam de uma forma boa. Aí tem a tendência de se apegar mais no ator que ele é o galã da novela, o bonzinho da novela. E aquele ator, a atriz que é má, a gente tem uma tendência de dizer assim, de escantear ela, não querer muito papo com ela. Aí nós botamos nas nossas cabeças muitas vezes que aquele ator é aquilo que ele está representando, e na prática não é, meu irmão. Ele está se fazendo que é romântico, ele se faz que é bom, ou ele se faz que é mau, ou ela se faz que é má. É porque eles estão fazendo encenações. Isso é teatro. Então a palavra hipócrita quer dizer que ele bota uma máscara aqui na frente e faz uma representação da máscara. A máscara pode estar chorando e dentro ele está rindo, mas a plateia vai entender que ele está chorando. É nesse aspecto que Paulo traz aqui, santos, que o hipócrita é aquele que está com uma máscara na sociedade e nunca fala a verdade, sempre fala mentiras. Ele nunca é transparente dentro do seu ser, mas sempre é oculto, ninguém sabe quando ele está falando a verdade. E Paulo disse, isso não pode acontecer dentro do povo de Deus. O povo de Deus não pode ter máscara, santos. Tem que ser real. Ou a palavra do crente é sim, sim, ou não, não. Não pode ter duas conversas. É como se eu combinasse algo com os irmãos aqui agora, e depois eu não combinasse, descombinasse o que eu acabei de falar. Não vou cumprir aquilo que eu falei, então eu sou um hipócrita. Eu não estou sendo sincero com os irmãos. E esse aspecto, Paulo quer dizer isso, não devem haver hipócritas, que esse amor ele seja sem hipocrisia. Temos que amar uns aos outros. E qual é a base desse amor que nós temos uns com os outros? É Cristo Jesus, irmãos. Da mesma forma que Jesus nos amou, devemos amar os nossos irmãos, sem limites, sem reservas. Esse é o que Paulo quer dizer. Não há reservas, irmãos. O apóstolo Pedro estava com dificuldades de compreender essas coisas. E Pedro estava tão preocupado que procurou o mestre. Disse, olha, mestre, eu estou com dificuldade de entender isso. Quantas vezes eu devo perdoá-lo? Jesus disse, ele quer dizer isso, eternamente. 70 vezes quantos? Está lembrado? Vezes X. Quer dizer, não há limites para você perdoar. Sempre tem que haver o perdão. Porque ele dizia, é muito difícil perdoar essa pessoa, Senhor. Um pecador mesmo. Como é difícil perdoar um pecador que não faça parte da igreja, vamos dizer assim. Como é difícil perdoar uma pessoa que me faz mal. Como é difícil encarar uma peça ruim dessa e entender que eu não posso tratar da mesma forma que ele me trata. Eu não posso fazer isso com ele. Porque eu sou um covarde se eu fizer isso com ele, pô. Nós somos covardes, porque a nossa dimensão é superior a dele, meu irmão. Ele é inferior. Porque ele está em estado de miséria. É por isso que ele faz mal com você. Ele paga mal a você, porque ele é um miserável. Mas nós não somos miseráveis para pagar mal com o mal. Isso com os de fora. Agora, com os de dentro, veja como Paulo trata de uma coisa mais agressiva. Você tem que amar como se fosse ao Senhor. É por isso que o mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao seu próximo. Veja como o mandamento se fecha o Novo Testamento. Ame ao seu próximo. Então, esta é a tônica que Paulo quer trazer aqui no versos 9, quando ele diz, amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal, irmãos. Temos que aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal? Quando o mal vier, eu vou ter que dizer ele que não é dessa forma, eu estou aborrecendo ele. O que é que eu não posso dizer? O mal, quando chegar, eu vou dizer é o mal que eu vou pagar ele com o próprio mal. Então, isso não é verdade para um cristão. Então, Paulo começa a desconstruir e dizer isso. Aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bom. É por isso que nós somos cristãos. O verso 10 diz, sede amigavelmente afeiçoados. Veja que as coisas começam a se encaixar. Então, quando Paulo diz que o amor não pode ser com hipocrisia, ele quer dizer que não pode ser fingido com os irmãos. Não pode ser fingido. Quando uma coisa dá para fazer, diga, eu faço. Tem coisas que não dá para fazer, então eu não posso fazer. Mas se der para fazer, faça, meu irmão. Faça como se fosse para você mesmo.
Nunca dê aos irmãos esperando receber algo. Eu só vou fazer isso com o irmão, porque eu vou esperar que o irmão me retribua isso. Esqueça a retribuição, faça sem esperar a retribuição, que isso não procede de Deus. Então, o que Paulo fala aqui, que esse amor não é emoção. Eu estou sentindo. Não existe isso, meu irmão, de sentir. Amor é prática. Amor é prática. Não pode ser apenas sentimentos. Eu estou sentindo isso. A gente escuta muito isso hoje, né? Eu estou sentindo isso. Não, não é sentir, é praticar. Uma pessoa chega e diz, eu estou com fome. Rapaz, vamos orar para que Deus te dê um prato de alimento. Vamos orar para Deus, que Deus te ajude, que Deus te dê isso aí, te dê alimentação, que mate a tua fome. Ele não fez nada, rapaz. Porque se eu tenho condições de tirar dinheiro do meu bolso e pagar um almoço para você, isso é amor. Isso é amor. Eu fui ali na feira aqui de Prazeres, fui na sapataria, aí quando eu ia, tinha um senhor de idade, que dava pena ver o estado, deitado num colchão, ele fica sempre ali. Eu olhei assim, meu Deus, que vida miserável, e ele com um pote pedindo dinheiro. Aí eu olhei para ele assim, eu disse na minha mente, se eu voltar, que eu vou fazer uma coisa, se eu voltar, e ele estiver aqui, eu vou levar ele para almoçar ali. Veja que ninguém ajudava ele. Ele ficou tão desconfiado que ele não acreditou quando eu disse. Eu disse, meu velho, está com fome? Ele fez, não disse não, só balançou a cabeça, estou. O senhor pode ir comigo ali tem uma lanchonetezinha, eu vou pagar o almoço para o senhor. Ele disse, eu não quero não. Ele desconfiou. Eu acho que ele desconfiou que eu queria fazer alguma coisa com ele. Eu entendi, ele está pensando que eu quero fazer alguma coisa com ele. Disse, então fica aqui. Ele disse, moça, bota um almoço aí. Capricha aí, pode encher, viu? Quando encheu, eu disse, aqui, ó, tome, coma aí, eu quero ver o senhor comendo. E ele comendo, parece que fazia 10 anos que ele não via um prato de alimentos. Eu digo, meu Deus do céu, eu fico assim imaginando, irmãos, tantas pessoas passam ali e não fazem nada. Se for um cara novo, a gente entende que é um cara que é vagabundo, não quer trabalhar. Mas um ancião daquele, eu digo, meu Deus, eu olho assim o quadro, as pessoas passam, não estão nem aí, irmãos. Eu fico assim, meu Deus, se eu tivesse mais condições, financeiramente falando, eu ajudaria muito mais pessoas que necessitadas, feito esse rapaz, esse senhor que está aqui. Então, o que é o amor, irmãos? Eu poderia dizer para ele, olha, Deus, eu vou orar aqui para o senhor para que Deus te ajude. Isso não é amor. O amor é esse. Eu tirar 10 reais do bolso, ou 20, comprar um almoço para ele pagar e dizer assim, mata a tua fome. Eu não estou fazendo isso para glorificar, eu não estou fazendo isso para ganhar ponto no céu, não. Estou fazendo isso porque é mandamento de Deus mostrar amor dessas formas. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que este amor deve ser não um amor sentimental, mas um amor prático. Tem que fazer essas coisas. Então, quando eu faço isso com os meus irmãos, eu amo meus irmãos. Então, isto é amor que Paulo fala aqui, santos. E este amor, ele deve ser uma entrega voluntária, não um ato de emoção ou sentimental. Então, esse tipo de amor aqui é chamado de amor fraternal. Amor fraternal. Devemos amar os irmãos. Aí uma vez perguntaram, ele é irmão da igreja, esse irmão, ele é o teu irmão, é? Eu disse, é. Aí quando eu disse isso, ele entendeu que era meu irmão por parte de pai e mãe. Eu disse, pode ser, porque ele é irmão de sangue. Então ele é teu irmão de verdade. Eu disse, é, mas ele pensou que era irmão de pai e mãe. Irmão de sangue, que eu falei sangue de Cristo. Ele é meu irmão pelo sangue de Cristo. Então, ele não deixou de ser meu irmão. Então, eu trato ele como se fosse a minha própria carne. É isso que nós devemos fazer. Que a boa parte hoje dos cristãos, eles não entenderam. Se tem um irmão dentro daqui da igreja, Santos, que eu acredito que aqui não tenha isso, viu? Mas se tem algum irmão aqui dentro que não goste do outro, irmãos, peça perdão a Deus urgentemente. Você está em perigo, Santos. Está em perigo de morte diante de Deus. A cosmovisão que Deus trata com os irmãos é tão sério que ele chama o irmão de assassino. Jesus disse, você é um assassino porque você odeia o seu irmão. Como é que pode um irmão odiar outro irmão? Não pode, santos. É um pecado gravíssimo de baixo grau, quando o irmão, talvez ele não expresse oralmente que odeia o outro, mas nas práticas ele odeia o outro irmão. Ele não valoriza o outro irmão, santos. Isso é um pecado mortal
Que a Escritura diz que ele está em amártia, ele está em pecados diante de Deus, porque odeia a sua carne por seu irmão. Isso é tão verdade que o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, irmãos, ele vai dizer que nós somos considerados como verdadeiros homicidas. Qual é a tônica do 6º mandamento? Não matarás. Mas a tônica externa é essa, mas a tônica interna não é essa somente, é preservar a vida, é fazer com que esta vida não venha a se perder. E se eu estou vendo que eu estou matando meu irmão, com disse-me-disse, falando mal, eu não amo meu irmão, eu desprezo ele, então eu estou matando espiritualmente o meu irmão. Aí João escreve assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Veja que João disse: se eu odiar o meu irmão, eu sou um assassino, eu estou quebrando o 6º mandamento diante de Deus. E o que tem nas igrejas, pessoas odiando a outras, é brincadeira, irmãos. Como é que um irmão odeia outro irmão? Nem na parte natural isso é favorável. Nasceu da mesma mãe, saiu da mesma barriga, e o miserável ainda odeia o outro que saiu com ele também. Como é que pode um negócio desse antes? Eu tratava meu irmão falecido de uma forma especial. Quem não conhecíamos nós dois, achavam que nós tínhamos relações íntimas. Uma vez eu estava na rua com ele, e porque quando casamos, a gente se separa, de fato, né? A gente passa tempo sem se ver. Quando via, meu irmão, eu pegava ele, dava beijo no cangote, na cabeça dele, abraçava. O cara olhou assim e fez: 2 homens velhos daquele, rapaz, se agarrando. Eu acho que ele dizia: 2 homens sexuais velhos, não tem vergonha não, de estar na rua se agarrando não. Aí dizia: isso aqui é meu irmão, rapaz, meu irmão. Mesma coisa eu faço com meu filho, beijo na cabeça dele, em qualquer lugar eu faço isso, não tenho vergonha não. Então, eu tratava meu irmão como se fosse a minha própria carne, sem vergonha nenhuma. Tratava ele de uma forma especial, porque ele era do meu sangue. Da mesma coisa vocês, fazem parte da minha família. Qual é a família? Família de Deus, que é ainda mais agressiva ainda, santos. Então, como é que nós somos da mesma família e nós tratamos mal uns aos outros, irmãos? O irmão não pode estar de cara feia com o outro. Bom, tá bom, a gente está de cara feia um com o outro. Agora, eu tenho que chegar e dizer assim: ô meu irmão, por que você está de cara feia para mim? Vamos botar os pratos limpos? A gente tem que acabar com isso. O que é que está havendo dentro da igreja? O que é que está havendo que um irmão está com cara feia com o outro? Por que o irmão não fala com o outro? Tem que acabar com isso, santos. Aí vai dizer: ó irmão, eu estou chateado com a irmã ou com o irmão por causa disso. Então vamos resolver isso aqui agora. O que é que não pode levar essas coisas para casa, santos? Porque nós somos seres humanos e temos nossos problemas internos. Temos problemas de comunicação. Temos problemas de indiferença. Temos. Mas isso não pode prevalecer dentro do corpo de Cristo, irmão. Porque é mandamento de Deus, santos. Não pode, meu irmão. Não pode. Então, temos que saber resolver essa tônica que o apóstolo está trazendo para aqui. Porque no dia do juízo, meus irmãos, isso vai ser cobrado de nós. O texto fala mais ou menos assim da agressividade. Como é que eu posso dizer, João vai dizer de novo aqui, nesse mesmo livro, essa mesma epístola, como é que eu posso dizer eu amo a Deus e odeio meu irmão? Veja como é que o texto diz. Como é que eu digo amo a Deus e odeio meu irmão? Se eu nunca vi a Deus, eu falo assim, e com o meu irmão que eu vejo todos os dias eu não consigo amar a ele. Então como é que eu posso dizer que amo a Deus que eu nunca vi? E se meu irmão eu vejo todos os dias eu não consigo amá-lo, como é que você vai amar a Deus se você nunca viu a Deus? É só de boca que nós amamos a Deus, santos. Porque amor, é isso que eu estou dizendo, é prática. Prática, não tem para onde correr não. O marido casa-se com a esposa. Aí pega essa bobagem aqui, ó, chama-se aliança, e se incomoda, viu? Arranha, fica cortando aqui a carne. Aí as pessoas da rua dizem assim: ele é fiel a ela. De fato, meu irmão, eu sou fiel à minha esposa. Eu não tenho outras mulheres, não. Mas não é por causa disso aqui, não. É por causa da prática que tem que ser exercida. Qual é a prática? Quando a mulher chegar para dar uma cantada em mim, eu também não sou essas coisas todas, né? Eu vou dizer assim para ela: não, porque eu já tenho uma mulher em casa, ela supre as minhas necessidades psicológicas, ela supre, físicas,
Todas as áreas emocionais, ela me supre. Então, para que eu vou buscar a mulher aí fora, meu irmão? Porque eu já tenho ela. Então, quando eu digo que a amo, então essas coisas têm que ser evidenciadas. Da mesma forma, ela que me diz que me ama, que eu acredito que ela faz as mesmas coisas, ela vai me respeitar. Esse respeito que ela traz para mim é a prática dela. Então, isso é amor. Não adianta estar dizendo I love you e por fora está com outras mulheres. Então, isso não é amor, isso não é prática santa. A prática é fundamental, não é só uma coisa sentimental. Quando Paulo fala aqui sobre isso, ele quer dizer que vocês têm que praticarem as coisas. Porque se vocês não praticarem, isso não pode ser verdade em vossas vidas. Nós temos uma carga de teologia na cabeça pesada, mas precisamos entender que tem que estar contrabalanceado. Os dois têm que andar no mesmo nível, teologia e prática. Não pode ser teologia aqui em cima e prática embaixo, porque hoje as igrejas reformadas estão mais ou menos assim, viu? Muita teologia e pouca prática, é verdade. Nós temos que fazer isso, baixar a régua e dizer, o nível de conhecimento, ele vai andar com o mesmo nível de ortopraxia. Os dois andam juntos. Isso é fundamental. Então vejamos aqui o perigo que nós nos colocamos na condição de não amarmos os nossos irmãos. Esse é o perigo que Cristo nos rodeia. E se tem algum irmão que está nessas condições, façam reflexões sobre o que vocês fazem e peçam perdão a Deus por este grande pecado que é cometido dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo não pode haver pecados deliberados. É tanto que a Escritura já prevendo que nós iríamos pecar, aí João, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 1, João fala desse tipo de linguagem, porque ele já previa que isso iria acontecer, e ele diz assim, irmãos, 1 João 1 e 7, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade, irmãos. Aí ele limpa, porque é uma garantia que Deus nos dá, porque ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que nós somos inclinados ao pecado. Agora, o que é que não pode permanecer? O pecado não pode permanecer, santos. Um provérbio que diz assim, você não pode impedir que o pássaro ele voe na cabeça, porque não tem como, irmão, ele vai ficar voando. Agora, ele não pode fazer o ninho. Ninho ele não pode fazer, não. Você não pode aceitar o ninho, é o pecado, meu irmão, não pode aceitar, não. Ele fica na tua cabeça, santos. Isto é o que João quer dizer aqui, que não podemos aceitar uma vida pecaminosa, porque nós já morremos com Cristo, irmãos. Aqui no final do versos 10, que é o conjunto dos dois versos, ele diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pode ver aqui na linguagem aqui, sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros, com amor fraternal. Aí ele diz, preferindo-vos em honra uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. Então aqui no final do versos 10, ele fala que esse preferindo-vos em honra, isso quer dizer, devemos primeiro buscar honrar os nossos irmãos. Nunca eu, nunca a primeira pessoa, mas sempre a segunda pessoa. E não a nossa própria. Eu tenho que honrar o meu irmão. Se eu consigo fazer isso com o meu irmão, e se o irmão consegue ver isso em mim, veja que nunca vai haver discordância, nunca vai haver problema dentro da igreja. Por quê? Porque se eu trato o meu irmão com honra, e ele me trata acima dele, e eu trato ele acima de mim, nunca vai ter problema, santos. É por isso que Paulo disse que devemos tratar com honra uns aos outros, como ato superior. Eu nunca me coloco em primeiro lugar do meu irmão, mas eu sempre coloco os meus irmãos acima de mim. Agora, entendam, se cada um fizer isso, se cada um compreender dessa forma, a igreja, o nível de problema cai bastante, santos. Porque eu me considero menor do que meu irmão.
o meu irmão se considera menor do que a mim. Então nunca vamos ter aquela barreira, aquele conflito para estar dentro da igreja, porque cada um se considera inferior ao seu próprio irmão. Agora, se tem crente que se acha que é melhor do que o outro dentro da igreja, ele tem que descer do cavalo, irmãos. Tem que descer do cavalo. Porque dentro da igreja não tem ninguém maior do que ninguém, queridos. O único que é maior do que todos, e ele faz questão de dizer que é Cristo. Porque da prática ele é maior do que todos. Ele é o nosso Deus. Então ele é maior do que nós. Mas dentro da eclesiologia de Cristo, que é o corpo dele, que é a própria igreja, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Existe uma doutrina chamada doutrina igualitarista. O que essa doutrina nos diz, irmãos? E é verdade, em certa parte é verdade. Nós somos iguais em pecados. Que você peca, eu também peco, somos iguais. Somos iguais na salvação, da mesma forma que Deus te salvou, Ele me salvou. Da mesma forma que Deus perdoou o teu pecado, Ele perdoou o meu. Da mesma forma que o Espírito Santo te capacitou, a regeneração, a justificação, a santificação, Ele fez com você. Então nós somos iguais nesses níveis. Agora, tem um nível que é diferente entre eu e vocês, é somente esse, que é o oficial da igreja. Fora isso, somos iguais, não há problema nenhum com relação a isso. E nem o ofício deve ser tratado dessas coisas, irmãos. É uma bobagem colocar ofício sobre a parte dos irmãos. Isso não se conta isso. Somos iguais. A única diferença é essa, que eu tenho atividades diferentes dos irmãos, mas todos nós somos, de fato, iguais perante Deus. Então o apóstolo ele fala que preferimos honrar em vez de sermos honrados. Essa é uma das grandes potencialidades do cristão. Ele prefere honrar o seu irmão do que ser honrado, irmãos. Tinha irmãos que eu trabalhei com eles, que eles faziam o seguinte: eles queriam sentar nas melhores cadeiras da igreja. Melhores cadeiras que eu falo, irmão, não é a cadeira que é uma melhor do que a outra, é o lugar de destaque. Eles queriam ser falados de púlpito, o nome deles. Eles gostariam de ser lembrados pelo aquilo que eles fizeram na igreja. Eles ficavam chateados quando as pessoas que estavam aqui em cima não faziam esses lembretes deles, porque eles queriam ser aplaudidos pela igreja, santos. De fato, eles trabalhavam muito na igreja, mas eles queriam ser reconhecidos pela igreja. E tem várias formas de ser reconhecidos, irmãos. Então Paulo faz questão de mostrar aqui que esse lugar de destaque não existe na igreja. Você sabe dizer por que aqui não tem cadeiras aqui atrás? Por que não tem cadeiras? Não tem púlpito grande aqui? A gente não faz uma igreja verdadeiramente reformada, ela não tem púlpito. Por que ela não tem púlpito? Porque aqui não há destaque para ninguém, santos. Não tem destaques. Quando você vê aquele púlpito cheio de cadeiras, aquelas pessoas ficam em nível de destaque na igreja. Na igreja de Cristo não tem destaques. Por que na igreja de Cristo não tem cantores solos? O que é um cantor solo? Aquele cantor que vem cantar na igreja, que vem mostrar o seu talento. Por quê que na igreja não tem isso? Porque não há destaques na igreja, queridos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E tem igreja, se você não se destacar, o cara fica bochechudo. Totalmente fica zangado, porque ele não foi chamado para cantar, ele não foi chamado para dar uma palavra, ele fica chateadinho no banco, porque ele tem que estar em destaque no meio da igreja. A igreja não tem destaque, irmão. O destaque aqui é Cristo. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês: vocês sabem me dizer por que esse púlpito está no centro da igreja? Veja que tudo aqui tem um propósito, irmão. Ele não pode nem estar para lá, muito para lá e nem muito para cá. Ele tem que estar no centro da congregação. Por quê, irmãos, que o púlpito ele fica no centro? Porque Cristo está no centro da sua igreja através da exposição da Escritura. Não é o pregador, é Cristo que está sendo anunciado. Ele é o destaque da igreja. Então ele está no centro da sua amada igreja. Então o único ser que tem destaque nessa igreja chama-se Jesus Cristo. Então não há ninguém melhor do que ninguém, porque quando o nível desce para o lado moral, que é o nosso lado, o apóstolo Paulo disse: amai-vos uns aos outros, não considere você superior ao seu irmão, mas o seu irmão é superior a você. O mesmo irmão vai pensar da mesma forma: eu trato meu irmão superior. Então veja que isto é um mandamento que Deus nos deu. Isso é a tônica da igreja, o que Ele quer conosco. Então nós nunca seremos confrontados entre si. Sabe por quê? Porque sempre estamos servindo e respeitando uns aos outros. É isso que tem que ser feito, santos.
tem que haver respeito uns com os outros. E isto é a tônica que Paulo quer mostrar aqui. E isto é o que deve acontecer dentro da igreja de Cristo, irmãos. Não pode haver problemas dentro da igreja com essa natureza. Tem problemas, irmão. Vai haver problemas dentro da igreja, mas não pode ficar nesses patamares. Versículos 12 e versículo 13 fala assim: compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. E vou começar pelo término do versículo. Por que que ele fala hospitalidade? Naquela época, irmãos, quando o cristianismo estava sendo expandido, havia necessidade de... não tinha estaleiros, não tinha hotéis, casa de repouso, não tinha essas coisas na época. Então, era necessário que os crentes pudessem compartilhar com os santos, na obra missionária também, para fazer esse tipo de hospitalidade. Os irmãos estão precisando ficar aqui porque vão partir para um campo missionário. Os irmãos estão precisando ficar aqui hoje porque vão partir para lugares longínquos e precisam descansar. Não tem onde eles ficarem, então eles ficam aqui. Então isso era uma prática do primeiro século que as pessoas faziam isso. Hoje quem faz muito isso dentro da igreja católica é os agostinianos. Eles fazem muito isso. Tem mosteiros já em pontos estratégicos para que os irmãos façam peregrinações. Até hoje tem irmãos da igreja católica, os irmãos entre si, que eles fazem peregrinação, um exemplo, da Alemanha para a Itália, para fazer a peregrinação. A pé, eles vão a pé. A pé, eles não pegam transportes, eles vão a pé. Isso é muito comum da época. Eles faziam isso a pé. Então, esse a pé quer dizer que eles colocavam mosteiros estrategicamente em certos locais, para quando eles chegassem e pudessem descansar para seguir a sua caminhada. Isso é bíblico que eles faziam isso. Lutero fez muito isso, peregrinação. Quando Lutero foi pela primeira vez para Roma, ele foi a pé, da Alemanha até a Itália. Durou meses para chegar e voltar da sua missão, mas ele parou em vários mosteiros da ordem agostiniana para descansar, dormir, se alimentar e seguir a sua missão. Então, quando o texto fala sobre sede dada hospitalidade, é para isso. Hoje não há muita necessidade de hospitalidade, irmãos, porque a igreja de hoje ela tem bastante dinheiro para dizer assim, pegue um avião, vá para um hotel e lá descanse. A igreja hoje ela banca isso, mas a igreja missionária do primeiro século não tinha essas capacidades. Então as instruções eram voltadas para esta área, que os irmãos deveriam abrir as portas das suas casas e deixar que os santos pudessem dormir, descansar, se alimentar e pudessem seguir a sua viagem. Mas uma coisa que ele fala aqui, que deve ser feita ainda hoje, é a parte A. A parte A diz, compartilhando a necessidade dos santos. O que é a palavra santos aqui significa pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que passaram pelo novo nascimento e a conversão, que é chamada de igreja, irmãos. Então, essa necessidade dos santos, hoje é necessária, santos, é necessária. Essa necessidade aqui é simplesmente que, como igreja, devemos ajudar aqueles que precisam da nossa contribuição. Em que sentido, Clécio? Temos aqui a parte alimentícia, temos aqui uma parte hospitalar, remédios, essas coisas. Tem irmãos que talvez podem ter que ficar calados. Eu passei por parte de igrejas que tinha irmãos que iam para um culto, passavam fome dentro da casa e não diziam nada para a igreja. A gente soube porque outras pessoas disseram que aquela família que está aqui dentro da igreja, ela passa necessidade, mas os irmãos nunca disseram nada, porque eles disseram assim, nós não queremos incomodar. Não incomoda não, irmãos, não incomoda. Agora me incomoda, sabe como? Quando eles ficam calados, porque eu poderia ajudar, aliás, nós poderíamos ajudar, e as pessoas ficam caladas. Tem que abrir a boca, irmão, e dizer. Agora, no dia que eu estiver precisando de ajuda de vocês, eu vou abrir a boca, meu irmão. Vou abrir a boca, eu quero ajuda. Porque é necessário que nós demonstramos o nosso amor com os nossos irmãos através dessas práticas. Então, a ajuda, tanto alimentar como qualquer outra, é necessária, porque o apóstolo diz, compartilhando a necessidade, ou seja, Paulo saía de Jerusalém e andava o continente, recolhendo donativos. O texto de Atos diz, e no primeiro dia da semana, eles fizeram as coletas e trouxeram para ajudar os santos que estavam onde? Em Jerusalém.
Então era necessário que a igreja entenda o papel dela, que ajudar uns aos outros. Isso é ato de amor, irmãos. Ato de amor. Agora, o que não pode é o irmão não está precisando, eu não estou precisando, mas eu vou usar desse artifício. Não faça isso, não há necessidade, porque talvez aquela coisa que eu esteja pegando, que eu não preciso, outra pessoa que está precisando vai fazer falta para ela. Então, devemos ajudar uns aos outros com essas questões. Então, é por isso aqui, irmãos, que nós falamos das ofertas da igreja. As ofertas servem para fazer o quê? Manutenção, de compra e ajudar os irmãos. O dinheiro é para isso. Aqui hoje, ontem paguei mais uma parcela do caixa da igreja. Com dinheiro de quê? Dos santos. Então, o dinheiro serve para pagar as nossas dívidas aqui da congregação e ajudar os santos. No que for preciso, irmãos. No que for preciso, devemos ajudar. Isso é igreja. Isso é o que nós devemos fazer, como diz a necessidade dos santos. É por isso que a igreja deve ter diáconos, irmãos. Os diáconos, eles trabalham em prol disso, para descobrir e averiguar a vida dos irmãos, no bom sentido, viu? Como é que está a vida espiritual dos irmãos, como é que está a vida social dos irmãos. Está passando alguma necessidade, está precisando de ajuda, os diáconos vão lá e ajudam para conseguirem visualizarem o que é que os santos estejam precisando. Isto é uma prática da igreja. Então, os irmãos estão com dificuldades e vieram para o culto por causa de qualquer coisa. Eu trabalhei em igrejas que tinha pessoas que passavam até meses sem ir na igreja. E quando aquela parte ali de Piedade, quando chovia, tinha uma parte que ficava ali alagada, que o nome do local ali é Dom Helder, o nome é esse, ficava alagada, aí chovia e as pessoas não iam para a igreja. Aí, irmão, a gente está sentindo falta aqui do irmão na igreja, que não faz mais de um mês que não comparece. Ele disse, não, mas é por causa das chuvas. A gente até brincou, não quer um barquinho para vir? Ele, não, mas não quer barco não, porque nós não temos dinheiro para ir para a igreja. Ele veio dizer isso, por causa das chuvas. Vocês não entendem. Não, porque eu não tenho dinheiro, então a gente vai a pé, porque gasta de 30 a 40 minutos para chegar a pé na igreja. É por isso que está lá todo domingo. Mas não está chovendo, né? Eu disse, mas o que é que está vendo? Não tem como passar, só passa com ônibus. Aí a ficha caiu. Eu entendi, vocês não têm dinheiro para pagar o ônibus. Exatamente. Eu, minha esposa e os 3 filhos. Nós não temos dinheiro para estar dando na semana e no domingo e na semana, porque não tem como chegar lá. Aí por isso que também eu não tenho como chegar por causa das águas e eu não tenho dinheiro para pagar. E digo, amado, abra a boca, porque a igreja tem a obrigação e o dever de lhe ajudar. Mas essa não é uma obrigação assim pesada, mas é uma obrigação amorosa. Fazemos questão de dar para ajudar os santos. Então, isso é que Paulo está tentando dizer aqui, que essa ajuda deve ser de todas as formas. Vocês já perceberam que de vez em quando eu peço a vocês para trazer alimentos? Já perceberam isso? Não é para mim não, viu? E se fosse eu pedir a vocês, não tenho vergonha não. Mas é para uma certa pessoa, que eu digo, irmãos, traga aqui alimentos não perecíveis, para ajudar aqui uma pessoa. Aí alguns de vocês de fato traz, e é louvável, mas a pessoa, irmão, fica tão contente, você vê o olho dele depois, quando ele recebe, passando necessidade, passando aperto mesmo, não trabalha, passando dificuldades, e quando você dá aquele alimento para a pessoa, você vê a alegria dele quando ele pega o alimento, irmão. Aquilo para mim é valioso, e eu agradeço a vocês que trouxeram alimento ontem, na doutrina, tá? Eu fico muito assim grato a vocês que trouxeram, porque ajudou mais uma pessoa. E se a gente pudesse fazer aqui todo mês uma cesta básica para dar para as pessoas que estão necessitando, seria assim de grande valor para ajudar as pessoas, santos. Então Paulo quer mostrar aqui, nesse versos 13, que é uma grande necessidade da igreja ajudar os irmãos e as pessoas que estão de fato sendo necessitadas de ajudas. Então, o verso 13, ele aborda as necessidades. A igreja do primeiro século, ela fez tudo isso que eu estou te dizendo. Olha, tinha pessoas do primeiro século que eles faziam o seguinte, eles vendiam as propriedades deles, traziam o dinheiro e davam nos pés dos apóstolos, para ajudar a comunidade. A coisa era tão séria, porque naquele período, irmão, muitas pessoas eram muito carentes de ajuda, hoje não tantos, mas eram tão carentes que eles teriam que vender algumas propriedades deles e diziam assim, nós vendemos isso
e vamos entregar isso nos pés dos apóstolos, para que eles administrem o dinheiro e ajudem esses necessitados. Quando isso foi dito, Lucas escreveu assim, Atos 2 e 45, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Isso é amor. Eu não estou pedindo para você vender suas casas não, não é isso não. Eu estou dizendo assim, irmãos, que nós possamos ajudar uns aos outros com aquilo que nós podemos ajudar. Se eu posso ajudar, irmãos, abra a mão e ajude os santos, que é necessário para mostrar que nós amamos os nossos irmãos. E isto é uma verdade que está dentro das Escrituras, que muitas das vezes nós não queremos fazer. É como o pastor Augusto Nicodemos uma vez disse que tem bolso de crente que precisa ser convertido. Eu disse, como assim? Ele fez, tem crente que não quer abrir o bolso, meu irmão, tem dinheiro e não quer ajudar as pessoas. O reverendo Augusto disse, ele precisa o bolso se converter, porque tem condições e não ajuda as pessoas. Então, faça isso, irmãos, porque é necessário ajudar aos outros. O verso 15 fala sobre regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Você vê que tudo isso aqui que ele está falando, esses versos, é prática, irmãos, tudo prática. É tudo prática que nós devemos fazer. É muito fácil, irmão, estar aqui alegrar e é muito fácil também chorar. No campo do choro, irmão, não tem muito o que fazer mesmo, não. Por exemplo, quando uma pessoa morre, quando não é nosso parente, nós sentimos muito pequeno aquele impacto, mas com a pessoa que está com ele dia a dia, um parente, o choque é muito grande, meu irmão. Perder um parente é horrível, meu irmão. Nessa última década, eu perdi 3 parentes meus, um atrás do outro. Foi uma pancada atrás da outra. E minha esposa acompanhou o meu choro. Mas para as pessoas que estão de fora, isso não significa nada. Por quê? Eles não são parentes deles, eles não fazem isso. Mas o que a Escritura nos orienta, irmãos, com relação aos irmãos da fé? Se tem um irmão chorando dentro do corpo de Cristo, seja ele por questões financeiras, seja ele por questões de enfermidade, seja ela por questões de doença, e seja essas dificuldades por questão de morte, nós devemos chorar igualmente com eles, como se fosse o nosso parente que tivesse perdido. Eu tenho que estar preocupado com ele, eu tenho que chorar com ele. Vê se isso acontece. Lázaro morreu. Marta e Maria estavam daquele jeito, totalmente, de uma forma bem estressante, porque perdeu seu irmão. Jesus, quando chega lá, o texto diz que Jesus chorou, sentiu a dor de Marta e de Maria. E quando ele olha para o túmulo, ele começa a chorar, porque ele viu a desgraça que estava no ambiente, meu irmão, proporcionou. Todo mundo estava preocupado. Todo mundo estava triste por causa da situação. Foi o que ele fez, aí ele vai e chora. Por que ele chorou, irmãos? Porque ele sentiu a dor deles também. Irmão. Ele está nos ensinando, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Você vê que tudo que Paulo ensinou se encaixa com Cristo. Jesus chorou com aqueles que estavam chorando. O provérbio do mundo diz o seguinte, irmãos, que homem não chora. Isso é papo furado, irmãos. Então eu não sou homem, porque eu já chorei muito. E vou continuar chorando quando houver a necessidade dos santos. É normal a gente chorar, santos. E outra parte ele diz, alegrem-se com os que se alegram. É uma parte um pouco complicada essa dentro da igreja. Porque tem aspecto de irmãos que parece que não entenderam bem isso aqui, santos. O chorar com os que choram, a gente compreende bem. Veja que seria bom alegrar-nos com a vitória dos nossos irmãos, com aquilo que os irmãos ganham, com aquilo que os irmãos adquirem, daquilo que os irmãos receberam de uma certa forma, eu tenho que me alegrar. Eu não posso ficar com inveja dos meus irmãos. Não devemos ficar com inveja dos irmãos que estão prosperando financeiramente. Eu não posso ficar com inveja dos meus irmãos que estão prosperando intelectualmente. Eu não posso ficar, eu tenho que me alegrar com eles, santos. Eu tenho que me alegrar com ele. Se tem um irmão dentro da igreja que tem um intelecto muito bom, eu não posso dizer que esse irmão só quer ser o intelectual. Não, irmão, agradecer a Deus pela evolução do irmão, agradecer a Deus porque tem um irmão dentro da igreja que tem um intelecto muito bom,
que ensina muito bem, que conhece muito bem a teologia, agradecer a Deus pela vida do irmão. Não é estar falando mal do irmão, no aspecto de dizer assim, ele só quer ser o sabichão. Não, isso não existe, irmãos. E nem o próprio irmão pode se colocar num lugar de altivez. Ele tem que procurar o lugar dele. Então, devemos nos alegrar com os irmãos. Veja, o irmão Jadilson, ele não está, já disse, ele não está aí. Ele disse, olha, eu comprei um carro. Eu disse, oxe, que coisa boa, meu irmão. Que fique alegre. Quer dizer, que ele está evoluindo. Já tem um, já tem outro. Ele disse, olha, o próximo que tu compra aí um Civic, né? Um Corolla. Vamos evoluir cada vez mais. Eu tenho que me alegrar com o irmão. Certo dia chegou o irmão Aricleio e disse, olha, comprei aquela moto dali, novinha pelo que eu vi. Ou ele passou muita graxa na moto para dizer que estava nova, mas a moto estava zerada. Fiquei alegre pelo irmão, oxe, amém, continue assim, que a próxima moto seja uma Kawasaki, uma japonesinha de muito cara, para melhorar. Então eu tenho que me alegrar com os irmãos, não vou botar olho grande não. Vou dizer assim, Deus abençoe vocês cada vez mais, e eu estou alegre com a vitória dos irmãos. Eu acabei de me formar na faculdade, amém, irmão, que Deus abençoe você cada vez mais, faça agora uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado, estou aqui para ajudar. Alegre-se com os irmãos. É isso que nós devemos fazer. Mas tem irmãos que fazem o seguinte, o irmão comprou um carro, o irmão comprou uma moto, o irmão passou num concurso, o irmão está fazendo a faculdade, está quase se graduando, aí começa a dizer, isso não vai dar certo não, irmão, não compra esse carro não, que isso não é bom não, não compra essa moto, que isso não é bom não se forma nesse curso, que isso não vai dar certo não, começa a botar problemas, meu irmão. É como dizer assim, eu não quero que aquele irmão desenvolva, eu não quero que ele cresça intelectualmente, eu não quero que ele se forme. Isso não é um espírito miserável. Espírito miserável, não faça isso não. Termine a sua faculdade, irmão. É bênção de Deus. Compre o seu carro, porque é bênção de Deus. Se eu não posso comprar um carro, meu irmão, jamais eu vou botar o olho grande porque o irmão comprou um carro. Eu vou pedir a Deus que Deus abençoe cada vez mais ele, para que ele prospere cada vez mais. É assim é que o mandamento diz, irmão. Eu estou honrando o meu irmão, estou colocando ele no lugar dele. E isso é o amor que Paulo quer trazer aqui, santos. Que esse alegrar com que se alegram é nesse aspecto. E chorar com os irmãos que também estão passando por dificuldades. A gente vai lá e ajuda os irmãos. É necessário, quando o apóstolo diz isso aqui para vocês. O verso seguinte diz, tendo o mesmo pensamento uns para com os outros, não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios aos seus próprios conceitos. Esse mesmo sentimento aqui, irmão, é necessário pensar da mesma doutrina nessas verdades juntos. É impossível que a igreja ela faça isso de uma forma completa, irmãos. Quando ele fala... tende o mesmo pensamento, ou seja, vamos dizer que temos a mesma doutrina, temos que crer na mesma coisa, temos que ter a mesma fé, temos que ter o mesmo credo em nossas mentes. Agora, sabendo que aqui, irmãos, há uma diferença. Tem irmãos que têm um conhecimento mais elevado do que o outro, ele estuda mais do que os outros, então ele vai descobrir coisas que aquele que não estuda tanto vai descobrir. Então ele adquiriu um certo conhecimento, que aqueles irmãos que não têm, eles vão ficar um pouquinho para trás. Mas isso não quer dizer que eles vão viver em confusão teológica dentro da igreja. Porque se eu tenho mais conhecimento, ou se eu tenho menos conhecimento, eu tenho que respeitar o meu irmão que tem mais ou menos conhecimento. Eu não vou estar, vocês nunca vão ver na internet, disputando teologia. O que a gente vê muito hoje dentro das redes sociais é isso. O cara faz o vídeo e começa a desafiar os outros. Eu desafio qualquer um para me dizer que é melhor do que eu. É a maior bobagem. O apóstolo vai dizer lá nas suas epístolas, irmão, que nós não devemos entrar em contendas de besteiras. Pregue as escrituras. Aí fica colocando vídeos de debate, ficam disputando lá, fazendo canal no YouTube para estar disputando teologia com as pessoas, irmãos. Não faça isso antes. Deus não nos chamou para isso. Então, dentro da igreja, a questão quando ele fala aqui, tendo o mesmo pensamento, é a mesma doutrina. Agora, se um tem um conhecimento maior, ele sabe de coisa que aquele não sabe. Então, aquele que não sabe, ele vai dizer assim, que muitas das vezes somos incrédulos, porque não cremos naquilo que é para crer. Não, mas não é dessa forma. Talvez ele não conseguiu enxergar ainda a totalidade da coisa. Eu só enxerguei porções pequenas. Eu acho que aquilo ali é a verdade. Mas aquele que estudou mais, ele sabe que aquilo ali não é só aquilo, tem muito mais coisa por baixo do pano, que eu não estou conseguindo enxergar. Então, eu, como maior, que tenho mais conhecimento, eu jamais vou pegar aquele que tem menos e vou começar a bater nele.
Não faça isso, santos, porque ele não compreendeu ainda. E nem o que é pequeno, que não entendeu a tônica geral do texto, ele vai começar a humilhar o grande, dizer que ele sabe muito, ele quer saber de muito, que ele está falando de heresias, que não está na Escritura, porque nem tudo está na Escritura de fato, claro, irmãos, mas quem estuda muito vai ver coisas que não estão tão claras, mas ela está ali de fato, mas a gente não consegue explicar daquela forma. Então, Paulo diz que temos que ter o mesmo pensamento uns para com os outros. Tem que haver respeito dentro da igreja, irmãos. Tem que haver respeito dentro da igreja. Se eu tenho e se ele não tem, os dois têm que haver respeito. Ele diz: não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Aqui tem duas coisas para falar sobre isso, que aqui é a palavra aqui que ela mostra é humildade. A palavra aqui é humildade. Quando ele diz não tencione coisas altas, não busque o primeiro lugar dentro da igreja, santos. Não faça isso. Tem homens que buscam o primeiro lugar dentro da igreja. Desde que eu entrei dentro do corpo de Cristo, eu sempre rejeitei o primeiro lugar. Nunca busquei essas coisas. Primeiro lugar, hoje dentro da igreja poderia ser cargos e ofícios, lugares de destaque dentro da igreja. Ele diz que não façam isso. Não busquem essa coisa, tencione coisas altas dentro da igreja. Uma vez eu ensinei um seminarista e eu disse o seguinte: você está buscando coisas altas dentro da igreja. Você busca coisas, podemos dizer, você não está dizendo isso, mas é o que nós estamos enxergando, destaques dentro da igreja. Essas coisas você não deve buscar. Você deve buscar outras coisas. Porque Jesus, ele nos ensina de uma forma diferenciada. Ele mostra de uma forma que essas coisas devem acompanhar você, não é você acompanhar essas coisas. De uma forma geral, Marcos, quando escreve seu evangelho, ele está falando dos dons, de coisas sobrenaturais, que as pessoas estavam buscando essas coisas. Aí Marcos escreve assim, irmãos: estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, eu não busco essas coisas é que me buscam. Eu não busco ser uma coisa grande dentro da igreja, mas essas coisas que devem buscar. Eu posso até desejar, mas eu não posso expressar de uma forma avançada e nem posso estar transparecendo isso para a igreja. Tem irmão que diz assim: eu quero ser oficial da igreja. Aí tem irmão que transparece, mas o próprio texto diz que feliz é o homem que deseja o episcopado. Desejar é uma coisa, santos, e buscar é outra coisa. Então, eu não vou buscar coisas dessa natureza. O apóstolo Paulo fala: não tencione coisas altas, mas humildes. Então o texto pode estar falando aqui dessa perspectiva, ou pode estar falando de uma pessoa humilde de verdade. Uma coisa ambígua, tem dois lados. Mas Paulo não foi claro quando ele explica aqui o que poderia ser isso. Pode ser a coisa buscando coisas altas, ou pode ser de fato que ele esteja falando de uma pessoa humilde de verdade. Então pode ser aqui as duas coisas que ele esteja falando, para que não haja divergências. Eu não vou dizer nem aqui uma nem aqui outra. Eu digo, não tem explicação para o que Paulo está falando aqui, mas ele fala dessa forma, que nós não devemos buscar e tensionar estas coisas que se dizem altas. Por isso não pode ser essa disputa dentro do corpo de Cristo na parte A. Na parte 2, que é agora voltada não para o crente, é voltada para os descrentes, Paulo trata de uma forma diferenciada, irmãos. No Antigo Testamento dizia olho por olho e dente por dente. Jesus trata de uma forma totalmente diferenciada, santos. Totalmente diferenciada como ele trata os ímpios. Versículo 19, irmãos, ele diz que: amados, não vos vingueis. Vamos ver na prática como ele vai dizer aqui. Vou usar o texto que eu li aqui, que eu botei outro texto aqui, não o original, como ele mostra o capítulo 12,
versículo 17 e 18. Não pagueis a ninguém mal por mal, e procurei as coisas boas diante de todos os homens. Se for possível, enquanto depender de vós, está em paz com todos os homens. Então, o que é que o versículo quer mostrar, o conjunto, de versículos aqui quer mostrar, santos? Que fomos perseguidos, de pessoas que não gostam de nós, de pessoas que nos odeiam, tá? Ele diz: quando fomos perseguidos, não devemos orar a Deus para puni-los, irmãos. Essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa que não gosta de mim, vou pedir para que Deus atropele ele, vou pedir para que Deus acabe com ele. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Eu entendo, irmãos, que o nosso lado humano, ele pesa muito. Nós nos iramos com a pessoa, ou as pessoas que nos odeiam. Dá vontade de fazer besteira, bater, fazer coisas loucas. Mas o apóstolo diz que abençoai aos que vos perseguem. Meu Deus, como é que é isso, Senhor? Uma pessoa que está fazendo mal a mim, uma pessoa que quer o meu mal, o Senhor quer que eu ore a Ti, Senhor, e peça para abençoá-lo? É isso que o Senhor está me dizendo? Aí o texto diz: você não entendeu, não? É isso que eu estou dizendo aqui. Abençoai aos que vos perseguem. Tudo bem, irmão, que o texto, quando foi escrito, estava num âmbito de perseguição. Roma estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas quando Paulo fala aqui, é de uma forma geral. Então, como formos perseguidos, não devemos orar a Deus pedindo para puni-los, mas peça a Deus para abençoá-los. Que é muito difícil um crente fazer isso, irmão. É o lado do sentimento que está pesando agora. É por isso que eu disse a vocês, é o campo prático que vai pesar. Não é o campo de entendimento. Eu entendo tudo bem o que você está falando, mas eu não vou fazer. Eu compreendo o que tu está falando, Paulo, mas é muito difícil de fazer. Essa não é a diferença do crente? A diferença é essa, querido, do mundo para conosco. Foi isso que Pedro não entendeu. Quantas vezes eu tenho que perdoá-lo, Senhor? Porque ele não queria perdoar. Aí o Senhor disse: olha, eternamente, Pedro, você tem que perdoá-lo eternamente. Você tem que entender uma coisa, rapaz. Quem era vocês para receber perdão? Nós não merecíamos perdão, irmãos, mas Deus nos perdoou. Nós não éramos para receber nada de Deus, mas Deus nos deu. Aí eu começo a entender que Deus não pensa feito Clécio, pequeno. Deus não tem o mesmo sentimento que Clécio. Clécio, quando quer pegar as pessoas, quer machucar, porque ele está sendo machucado, ele quer revidar. É isso que Paulo está dizendo, que não se paga mal com mal, queridos, mas se paga o mal com o bem. É essa a prática do cristianismo. Aí as pessoas vão ver qual é a diferença para quem serve a Deus e para quem não serve. Quem não serve a Deus, como é que eles fazem quando fazem o mal? Ele paga mal com mal. A gente via muito isso antigamente, que era dono de fazenda, que eram chamados de coronéis. Quando um dos componentes daquela família morria por outra família, o que é que eles faziam? Matavam, e começavam matando o outro. Mal com mal, mal com mal. Matava até as duas famílias se acabarem. Mas o cristianismo não faz isso, irmãos. Nós não pagamos o mal com as pessoas que nos fazem o mal. Eu sei que dá vontade de bater, dá vontade, mas não podemos fazer isso, irmãos. Eu não vou dizer assim, infelizmente não podemos fazer isso. Eu vou dizer, felizmente é dessa forma, porque nós somos diferentes. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Quando eles fazem maldade com o crente, eles não sabem da dimensão do que eles estão fazendo com vocês. Eles estão fazendo porque são maus. A mente deles só é maldade, perversidade, mas nós não somos iguais a eles. Jesus nos instrui totalmente diferente com relação a isso. Totalmente diferente, irmãos. Ele mostra uma tônica totalmente diferente quando vai tratar uma pessoa dessa. Veja como é que ele diz, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, eu vou dar-lhe uma facada nele, não dar-lhe um prato de comida. Não dá vontade?
Um inimigo desse, uma peste dessa, que só quer o meu mal, tu acha que eu vou dar um prato de comida? Jesus disse, você é diferente. Ele disse, dá-lhe de comer. E disse mais, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é o papel do cristão. Eu estou pagando a maldade dele com o bem. E ele continua dizendo, porque ao fazeres isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Isso é o resultado, santos. A brasa, o lado da consciência, a brasa faz, da consciência. Eles vão dizer o seguinte, mas rapaz, eu faço um mal para esse crente e ele só me faz bem. A consciência vai ferver dos inimigos e vai dizer, verdadeiramente esses caras são crentes. Quando eu faço mal com eles, eles só me respondem com o bem. Ele poderia muito bem me responder com o mal, mas eles não fazem isso. Eles são crentes de verdade, irmão. Não consegue fazer a maldade, santos. Então, se tem alguém que faz mal a vocês, não se preocupe não, meu irmão. É o que eu digo a vocês, entregue a Deus, ore a Deus e entregue eles na mão de Deus. Abençoe eles, Senhor. Mas a vingança não é nossa. Se vai acontecer alguma coisa com eles, não deve ser da parte de vocês. Tem que ser da parte de Deus. E vocês não podem incitar a Deus, vocês não podem encorajar a Deus, vocês não podem instruir a Deus, dizendo assim, Senhor, pune eles. Não podemos fazer isso, santos. Porque se fizermos isso, até em nossa mente, eu sou pior do que eles. Então, o que é que nós estamos vivendo? Porque se eu sou igual a ele na prática, então estamos de graça aqui todos os domingos. Estamos de graça. E nós estamos cercados de inimigos por todos os lados. Não fazemos mal às pessoas procuram fazer mal a nós. Porque é necessário, meu irmão, teste que Deus está fazendo conosco. Deus está nos testando. E eu tenho que responder esse teste de Deus perfeitamente. Aí Paulo disse, é um teste. Então, façam isso. Façam dessa forma. Não responda o mal com o mal. O versículo 19 diz, amados, não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, não pegue a coisa material para fazer mal a eles. Deixe isso com Deus. Deus sabe fazer isso perfeitamente, meu irmão. Perfeitamente. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, o texto de Êxodo diz que o povo, quando estava marchando para o deserto, o Senhor disse, eu pelejarei por vocês. Israel preocupado para acabar com o faraó, isso não adianta não. Eu pelejarei por vocês. O texto vai dizer de Êxodo. Foi o que Deus fez? O texto diz que os soldados vinham nas suas, o nome daqueles carrozinhos que é, tem outro nome, aqueles carros antigos, que é uma pessoa só com, tem um nomezinho, eu não estou lembrado bem o nome dele, que eles vinham com as armas para matar o povo de Israel. E o texto diz que Deus, como se estivesse mexendo nas porcas das rodas, tirando os parafusos, para que as rodas viessem a cair. E muitos caíram, muitos não conseguiram chegar até o povo de Israel, até Deus abrir o mar vermelho. Aliás, fecharam o mar na sua contemporaneidade, porque o mar já estava aberto e o exército entra no mar vermelho para matar o povo, e Deus começou a mexer nas rodas dos carros, desmantelando os carros, porque eles não chegassem até o povo. Deus disse, eu pelejo por vocês. Moisés, estende a vara e vê o que eu faço por vocês. Quando ele estende a vara, o mar engole. Ele disse, olha pela última vez, teus inimigos, eu faço isso com eles, eu acabo com eles. Isaías 46 diz que eu faço isso com os assírios, eu vou atropelá-los, eu vou acabar com todos eles por amor de ti, Israel. Eu faço isso com eles, porque a briga é minha, não é tua. Agora, se o crente entende que ele pode comprar a briga, irmãos, ele vai se atropelar. Vai se atropelar, santos. Deus quer trabalhar por mim e Ele vai fazer isso, irmãos. Eu não estou preocupado com meus inimigos, não. Eu não quero que eles se lasquem, não, como alguns pensam que querem. Mas eu quero que Deus faça o que Ele tem que fazer melhor. Então o texto está me dizendo isso. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha. Esse dito também que diz assim, dai lugar à ira, não é a minha ira não, é a ira de Deus, a minha não.
dás lugar à ira, diz o texto, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. O que temos que fazer, irmãos, é orar pelos nossos inimigos. Eles não sabem disso, mas nós sabemos essas verdades, que Deus fará o que Ele quer com eles, irmãos. Eu não desejo mal aos meus inimigos, não, mas eu desejo que Deus faça o que Ele quer com eles, que está bem feito, porque eu nem posso pensar o mal deles, porque se eu pensar o mal deles, eu sou pior do que eles. A nossa mente foi convertida, santos. É por isso que é uma guerra interna entre a carne e a alma. A carne quer fazer mal, mas a alma, que é a parte intelectual, espiritual, ela compreende que essas verdades têm que ser a tônica nossa. E eu não posso maltratar as pessoas. Eu não posso maltratar um crente. Eu não posso maltratar as pessoas do mundo, santos. Nós não fomos chamados para isso. Veja, quando Jesus estava para ser preso, irmãos, Pedro usou de uma violência brutal. Pedro não cortou a orelha dele, não, santos. Pedro queria a cabeça dele, ele errou. Era para matar aquele soldado mau, mas ele errou. Ele era tão bom de espada, irmãos, que ele ainda errou. Ele cortou a orelha dele, queria pegar no crânio dele, porque ele amava muito Jesus. Pedro, não levante a espada, Pedro. Pela espada, tu vai perecer. Quem usa ela, morre. Não é a vida dos bandidos? Usam o quê? Arma de fogo. Como é que eles morrem? Arma de fogo. Porque levantou a arma, morre, meus irmãos. Quem vive de armas, há uma grande probabilidade de morrer por elas. Quem faz o mal, tem uma grande probabilidade de o mal voltar para ele. E com grande potência. Pode ter certeza disso. É por isso que nós temos que sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem. Não podemos fazer o mal, não. É isso que Paulo começa a mostrar aqui nesses termos, que nós não podemos retribuir mal por mal, mas o cristão retribui o mal deles com o meu bem. A questão de José do Egito, o que aconteceu? Veja o que Deus fez, irmãos. O mal que eles praticaram com você, José, eu o converti em bem, porque você não fez mal a eles. Em momento nenhum José fez mal, só o bem, o bem. Quando você começa a jogar o bem na sociedade, ele vai voltar, santos. Volta, pode ter certeza disso, ele volta. E volta com força total, irmãos. Se tu plantar macaxeira, não vai dar batata não, querido, vai dar macaxeira. Se tu planta mal, vem mal para você, não tem para onde correr não. Não se engane com essas coisas não, santos. O mundo está enganado com essas mentiras, mas nós não estamos enganados com essas verdades, santos. Nós temos a verdade de Deus em nossos corações. E o final ele disse: não deixeis, versículo 21, vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Ele fecha dizendo assim: essa é a prática. A carne não quer entender isso, irmãos. Ela odeia entender isso aqui, mas é a verdade. Essa é a prática que Paulo, ele vai fechar aqui o capítulo todo e dizer assim, que o capítulo 12, ele começou com a parte teológica e fecha com a parte da ortopraxia, que vocês têm que obedecer esses mandamentos, porque isso aqui não é uma petição, é mandamento, queridos, por parte do Senhor. Então, uma conclusão, uma aplicação que a gente pode pegar aqui. Você consegue ver essas práticas em suas vidas, irmãos? Vocês conseguem ver isso na prática? Quando eu falo ver, não é ver, mas é fazer a coisa, irmãos. Vocês conseguem fazer isso? Será que nós conseguimos fazer uma autorreflexão e dizer assim: eu consigo fazer estas coisas? Se vocês são eleitos de verdade, irmãos, essas coisas devem estar em vocês, porque isso é fruto do Espírito Santo. A palavra não é frutos. Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Você vê alguma coisa aqui de agressividade? Não vê, irmãos, porque é fruto do Espírito.
Você vê aqui alguma coisa, retribuir mal com mal, mas não é. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, só coisas boas que nós temos que fazer. Não tem nenhuma credencial maligna aqui para fazer. Então, se você é um eleito de Deus, eu encorajo você a orar a Deus e a pensar nessas coisas. Se eu tenho esse desejo dentro do meu coração, peça a Deus para tirar, meu irmão. Peça a Deus para tirar. É a parte mais difícil para uma pessoa que está sendo bombardeada pelo ímpio. A gente quer descontar nele, santos. Quem vai descontar é Deus, não somos nós não. Se vai haver esse ataque, seja Deus, jamais eu, santos. Jamais eu. Jamais eu quero colocar o meu dedo numa briga dessa. Porque se ele diz que não podemos colocar o dedo, não coloque, meu irmão. Porque o dedo é dele, não é meu não. Sabe por quê, santos? Vocês têm que entender que vocês têm um pai. Vocês não são órfãos, não. O nosso pai, ele nos defende. Vê como é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Ele é teu pai, meu irmão. Ele te defende. Ele é o teu pai. E quando ele defende, é com propriedade. Propriedade. Ele sabe mexer os paus todinho. Eu não sei não. Porque ele sabe os meios necessários para chegar no fim máximo. Ele sabe mexer. Mas eu não sei mexer. Se eu for mexer, é para ferir as pessoas. Mas eu não posso fazer isso como um cristão, irmãos. Você vê como o papel do cristão ele é difícil nessas partes. Porque quando se fala de salvação, quando se fala de regeneração, essas doutrinas, a gente aceita normalmente, meu irmão, a gente aceita, que coisa boa, que bênção. Mas vai agora entrar nessa? Entra nessa. E diz assim, eu sou um cristão, eu sou um reformado. Diz aí que eu sou agora reformado. Diga que eu sou um eleito de Deus. Diga agora que você é um eleito de Deus. Se você consegue entender isso e fazer isso, essa é a parte difícil. A parte intelectual é fácil. Eu quero você entrar no campo ortoprático, entender todas essas verdades. Então, se você é um eleito, a parte da aplicação que eu deixo com vocês é essa. Consegue praticar essas coisas? Se não consegue, peça ajuda a Deus, para Deus quebrar você, para entender essas coisas, irmãos. Aí você vai ver como é maravilhoso Deus resolver os nossos problemas, irmão. Resolve os nossos problemas, santos. Resolve todos os nossos problemas. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos faz entender estas verdades, Senhor, que são duras para as nossas mentes. Mas é a Tua verdade, Senhor. Que nós possamos começar o segundo dia da semana compreendendo essas verdades, Pai. Que os nossos inimigos, eles possam ver a Tua verdade em nossos lábios e em nossos corpos, Senhor. Que o Teu Evangelho ele não possa ser envergonhado por nossa causa, mas que o Teu Evangelho seja glorificado por nossa causa, Senhor. Abençoa todos os Teus santos que aqui estão, ó Pai. Aqueles santos que não vieram para cá hoje, abençoa eles também, ó Deus, poderosamente. Porque são os Teus filhos, Tu entende todas as coisas, porque eles não estão aqui. Eu Te peço, Pai, uma bênção especial, para que nós possamos começar a nossa semana trabalhando e glorificando a Ti, Senhor. E eu acredito, ó Deus, na Tua potencialidade, na transformação na vida dos Teus filhos, Pai, para que eles sejam um como o Senhor é, que a mente deles seja a Tua mente, Senhor. Que as nossas emoções sejam a Tua emoção, Senhor. Que o nosso sentimento seja o Teu sentimento, Pai. Perdoa os nossos pecados por ignorância, Senhor. Perdoa se tem algum pensamento na minha mente que é contra Ti, ó Deus, e a Tua lei. Nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra e aceitá-la como verdade. Eu Te peço essas bênçãos especiais, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para sempre. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ficar